Tudo bem, galera. Então, estamos sendo gravados pelo Google. O Google está nos assistindo. Ele não quer saber de física, então tá tranquilo. Todas essas gravações, já deixar claro para vocês, elas vão ficar armazenadas lá no canal da Física, para vocês terem acesso, tá? É público, tornei tudo público, não sei se vai ser útil para alguém fora do curso, mas para vocês, acredito que seja bem útil, principalmente para as pessoas que não estão conseguindo acompanhar algumas aulas síncronas, né? Bom, galera, vamos lá, então. Vamos dar continuidade ao que nós estávamos vendo ontem. Deixa eu compartilhar minha tela. Muito bom. Então, vamos lá. Só uma lembrancinha rápida. O que nós fizemos, galera, ontem? Ontem a gente conseguiu chegar na famosa equação de Euler-Lagrange. Então, eu vou só escrever ela de novo aqui para a gente. Então, a gente escreveu na aula passada. A equação de Euler-Lagrange. E aí vocês viram que essa equação de Euler-Lagrange, ela é dada por df, a dy, menos, ou se você quiser passar para o lado de direito, tá? Não tem problema. Uma derivada total em relação a x, de df, dy, linha. Deixa eu deixar a linha aqui. Tudo isso igual a zero. Beleza. Com o tempo, vocês vão ver que uma da praticidade desse tipo de equação é que a sua função, ela é a função que descreve lá o movimento das coisas, e esse x, galera, ele vai representar uma coordenada. Vocês vão ver que depois a gente vai ter, na próxima aula, a gente vai ter essa equação escrita em várias coordenadas. Então, eu posso ter o y, vai depender de um x, vai depender de um t, vai depender de não sei o quê. Que no final das contas, isso vão ser as nossas coordenadas generalizadas. Eu posso escrever em função de x, em função de y, em função de z, ou em função de r, em função de θ, em função de φ, sem fazer as transformações de coordenadas. Olha que coisa linda. Então, eu posso escrever qualquer movimento usando essa equação, sem precisar fazer as decomposições. Então, aqui vale para todos os tipos de coordenadas. Essa é a grande facilidade da equação de Euler-Lagrange. Entendeu? Então, ela é uma função escalar. Ela não é uma função que depende da direção das suas grandezas. E isso, galera, traz uma facilidade incrível para a gente conseguir fazer contas. Muito bem, mas isso vai ficar para a próxima aula. Hoje, eu quero mostrar para vocês uma outra forma de escrever essa equação. Ela pode ser útil para algumas situações, tá bom? Não, vocês não vão usar muito ela, tá? É mais para vocês terem mesmo anotado ela e saber de onde que ela veio, se um dia precisar. Né? Isso aqui, inclusive, vai que você um dia quer fazer um programa de mestrado e aí cai esse tipo de questão na prova, é bom você saber, é aquilo que eu falei, galera, é você saber as coisas enquanto um físico, tá bom? Então, o que eu quero? Eu quero uma forma dessa equação de Euler-Lagrange de maneira que essa função ela não depende explicitamente do x. Por quê? Porque
a gente viu que essa função aí, deixa eu até colocar aqui do ladinho, vou botar aqui. Essa função f, ela geralmente, ela depende do y', que é a derivada primeira do y, ela depende do y e depende do x, certo? Mas tem algumas situações em que vale a pena a gente ter uma outra forma de escrita dessa equação para equações que não dependam do x explicitamente, tá? Explicitamente. Então, vamos dar uma trabalhada aqui nessa ideia. Imaginem, galera, que eu pego essa função f de x, f de y', y e x, e tome a derivada dela. Então, d dx dessa função, que depende de y', que depende do y e que depende do x. Aí, o que a gente faz? Regra da cadeia, né? Então, se eu estou derivando em relação a x, isso vai ser o df dy, dy dx, certinho, né? Mais o df dy', o segundo argumento, vezes dy' dx, mais o último termo. E o último termo é df dx. Aí você pode falar, professor, cadê o dx? Dx. Ah, não tem por quê? Porque isso aqui não existe, né? A gente está derivando em relação a x, então a gente vai solamente até aí. Muito bem, né? Isso quer dizer, galera, que eu vou isolar, então, exatamente esse último cara, o df dx. E aí, ele vai se tornar uma derivada total, por quê? Porque o x, ele é o nosso argumento independente. Então, esse último cara aqui, ó, ele vai se tornar um df total dx. Esse cara aqui, ele vai se tornar o y duas linhas. E esse bichinho aqui, ele vai se tornar o y linha, né? Que é o dy dx. Então, vamos isolar o df dx já na sua forma total. Não, vou fazer isso não. Desculpa, isso aqui tá errado. Vamos deixar de jeito que tá. Ó, df dx, ele vai ser então igual a y' df dy mais y duas linhas vezes o df dy' mais derivada parcial de f em relação a x. Beleza, eu vou chamar essa equação de 1. Vou chamar essa equação de 1. Agora, vamos tomar uma outra ideia. Vamos tomar uma derivada total? Escreva assim, ó, porém, vamos tomar uma derivada total desse primeiro termo aí, ó. Só que a diferença é que o argumento é o y'. Vai ficar assim, derivada dx de y'
df dy'. Por que eu vou fazer isso, galera? Porque eu quero escrever a minha função, eu quero escrever esse cara aqui, ó. Eu vou reescrever esse cara que está bem aqui, que vocês estão vendo. Ele vai aparecer dentro dessa derivada total aí das duas funções. Olha o que vai acontecer. Vai ser a derivada do primeiro, né? Então, dy' dx vezes df dy', mais, agora vamos derivar o segundo. Aí vai ficar y' do lado de fora, uma derivada total, não é isso? Ddx de quem? De df dy'. Beleza? Se você colocar isso agora usando a notação y', aqui o primeiro termo é dy' dx, ele vai ser igual ao dy duas linhas. Aqui é df dy', mais esse cara, y', vou deixar assim, ó, ddx de df dy'. Bom, tá aí tudo bem, né? O que a gente vai fazer? Eu vou isolar esse cara que é a derivada de y duas linhas aqui, ó. E depois eu vou substituir ele nesse segundo termo. Eu tinha feito o primeiro, na verdade é o segundo. Então eu vou isolar esse termo aqui, que ele é igual. Poxa. Então, esse termo aqui eu vou isolar ele. E depois eu vou substituir lá naquela parte de cima. Então vamos deixar isoladinho para a gente não se confundir, ó. Então, quem é o y duas linhas? df dy'. Vou botar aqui. Y duas linhas. df dy'. Isso é igual. Aí eu já vou manter o lado esquerdo, ele era a derivada total ddx. Ele era a derivada total ddx de quem? Do y' que multiplica um df dy'. Opa. Aí menos o outro termo, y' e a derivada total. Então, menos a derivada total de f, derivada total, em relação a x, do outro termo, que é o df dy', não é isso? Vamos conferir lá? É isso. Então tá, passei para o lado esquerdo. Então vamos substituir em 1. Vamos botando assim, ó. Substituindo em 1, a gente vai ficar com o seguinte, galera. Então, a equação, ela tá aqui, ó. Então, eu vou escrever df dx, que é o original aqui, igual. O primeiro termo tá lá, y',
df dy. E aí eu vou entrar com um segundo termo, onde tem y duas linhas, df dy', nós vamos substituir por esse troço de cima. Então vai ficar mais 1d dx desse termo todo, y' df. dy menos y' d dx df dy, não tem mais espaço, mais o último termo, então mais df dx. Belezinha, né? É tudo tranquilo. Deixa eu ver se eu não fiz uma besteira. Não, acho que não fiz nenhuma besteira, não. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou isolar esse ddx do y' aí, ó. Eu vou isolar esse termo, só para vocês não se perderem. Vou marcar ele aqui, ó. Eu vou isolar esse termo. Então, vai ficar d dx de y' df dy. Isso vai ser igual a... Então, vai ficar o lado esquerdo, que é d dx de f, derivada total, menos y', né, df dy. Aí vai passar mais y' ddx só ver se eu não perdi nada. Acho que não perdi nada. Ver se estou seguindo os passos corretos. Só não estou querendo fazer essa substituição. Peraí. Tá. Aguenta a mão aí. Então, o que eu vou substituir, na verdade, galera, é dentro dessa equação de 1 mesmo, tá? Cadê? Só ter certeza do que eu estou fazendo, que aí eu não me perco, bicho, e depois a gente chega numa conta totalmente fora da ordem. Então tá, ó. Da equação 1, tá aqui a equação. Cadê a minha equação? Tá aqui. Da minha equação 1, eu tenho esse y duas linhas, df dy'. E aí, a gente substituiu essa equação que a gente encontrou para o y, duas linhas df dy, ali em cima. Beleza, chegamos naquele resultado. Deixa eu só conferir se é isso que eu quero. Tá, ddx de y', df dy está aqui.
Tá vendo? Eu fiz uma troca errada aqui atrás. Rapidinho, galera. Aguenta a mão aí. O que foi que eu fiz aqui, velho? Y, duas linhas, DF, DY, linha. Mais Y. Aqui, você tá aqui. Tá. Aí da equação 1. A gente isolou o Y duas linhas. Tá aqui. E aí substitui na 1. Aí quando substituir na 1, vai dar dx disso. Vai ser igual a isso, menos isso, menos isso, mais isso. Não, então tá certinho. Tá certinho, tá? É isso mesmo que nós vamos fazer. Nós vamos... Eu achei que eu estava seguindo um caminho errado, mas era aquilo mesmo. Então nós vamos isolar esse d dx aí. É porque é tanta letra, cara, que eu aqui já me embananei. Então, d dx de y' df dy. Isso vai ser igual, então, a... Vai ficar o primeiro lá, d dx de f, a derivada total. Maravilha. Menos, eu vou passar já a derivada parcial, df dx. Beleza? Aí agora vai lá o mais y', eu vou botar aqui para não ficar muito exprimido. Então, mais y' d dx de df dy. De df dy. Menos o y', né? Aí tá faltando aí menos y' desse último bichinho ali, que é o df dy. Df dy. Tá faltando uma linha em algum lugar. É aqui, né? Aqui tem uma linha. Aqui tem uma linha. Tá lá. Muito bem. Aí, galera, esse cara aqui, ó, vamos ver se vocês enxergam. Esse cara aqui que eu vou dar uma marcada nele, coloca o y' em evidência. Se você colocar o y em evidência, ele vai ficar assim, ó. d dx de df dy' menos df dy. E se você olhar para essa equação aí, em roxinho, compara com a equação de Euler-Lagrange lá em cima, a vermelhinha lá. Ó. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Né? Olha lá, tem uma derivada total de df dy', tem um df dy, e esse termo aí dentro do parênteses, ele é zero.
Se esse termo dentro do parênteses é zero, tudo isso aqui é zero. Então, eu posso simplesmente cancelar todo esse pedacinho aqui, ó, por conta da equação de Euler-Lagrange. E eu fico só com a parte de cima. Então, vamos reescrever só a parte de cima. Eu vou ter ali uma derivada total. Eu vou ter aqui uma derivada total de... eu tinha lá um y', né? O que mais? Eu tinha lá um y', df dy. Do outro lado, eu tinha uma derivada, olha lá, uma derivada total de f dx menos uma derivada parcial. Então, eu tenho a derivada total sobre uma derivada, ou menos uma derivada parcial. Certo? E aí vamos passar todo mundo para o lado esquerdo. Se eu passar todo mundo para o lado esquerdo, fica assim, ó. df dx. Aí eu fui somando. Mais d dx de y' df dy menos df dx. Tudo isso igual a zero. Beleza? Tá tomando forma. Vamos botar em evidência essa derivada total aí, ó. Eu vou escrever então que df dx mais, aí ó, botei em evidência a derivada total, ela aparece no começo, né, das duas, vai ficar d dx de quem? De y' df dy menos o próprio f. Tudo isso igual a zero. Muito bem. Então, o que eu quero, galera? Existem algumas situações físicas em que a minha função ela não depende daquele argumento independente x. Então, vou escrever aqui para vocês, ó. Portanto, se minha função f ela for apenas dependente do y e do y', isso quer dizer que ela não depende explicitamente do x. O que isso quer dizer? Opa. Isso quer dizer que a derivada parcial de f em relação a x é zero, tá bom? E a gente fica só com aquele pedacinho que está ali, ó. df dx, né, na verdade, dx de quem? De y' df dy menos f
Isso tudo é igual a zero. Muito bem, aí você pode falar, ué, professor, mas se uma derivada dá zero, ora, se uma derivada total, ainda por cima, está dando zero, é porque você está derivando uma coisa constante, né? Sim. Então, f, já vou inverter o sinal aqui, só para ficar do jeito que está no livro, tá? F menos y' df dy, isso é uma constante. E isso aqui, galera, é conhecida como a forma alternativa da equação dos senhores Euler e Lagrange. Essa professora, mas para que ela é útil? Ela só é útil se isso, quer dizer, na verdade ela só é útil, não, ela só pode ser usada se isso aqui for verdade, tá? Ou seja, se a sua função não depende explicitamente do x, ou seja, do termo independente. Aí ela pode ser conveniente, né, em alguns momentos. Em outros momentos você usa a forma normal. A maioria das vezes nós vamos usar a forma normal. Até aí, galera, tudo bem? Deixa eu ir aqui pro chat, que eu dei uma bagunçada ali no meio, mas posso seguir tranquilo? Digam aí, alguma dúvida? E os outros, tudo bem? Washington, tudo bem? Melissa, tudo bem? Cabral, tudo bem? Beleza. Então, vamos fazer uma aplicação desse negócio? E aí vocês vão ver uma aplicação muito bonita que vai mostrar para a gente o tanto que essa ferramenta ela é poderosa, galera. Que são as equações de Euler-Lagrange. Elas são muito poderosas. Então, como exemplo aqui, ó, nós vamos chegar numa coisa que vocês já sabiam, só que, olha só, hein? Ela foi inicialmente prevista de maneira empírica, ou seja, a galera viu isso acontecendo e chegou numa equação, e depois, com as equações de Lagrange, foi provado matematicamente. Então, para você ver como o negócio é poderoso. Então, como exemplo, vamos pegar o famoso princípio de Fermat. Beleza. O que diz o famoso princípio de Fermat? Eu vou colocar ele aqui para vocês. Ó. A luz sempre percorre a luz sempre percorre
a trajetória, ou o caminho, tá, do jeito que vocês quiserem, acho que eu vou manter 2 quadros. A trajetória que leva ao menor tempo Melanie, que leva ao menor tempo entre 2 pontos. Entre 2 pontos. Então, vamos tentar entender isso através do que vocês conhecem como a lei de Snell. A gente vai chegar na lei de Snell. Lá do ensino médio, vocês conhecem ela. E ela, galera, ela foi proposta inicialmente de maneira empírica. Ela não foi proposta de uma maneira matemática. Depois é que com esse princípio de Fermat e com as equações de Lagrange, é que a gente consegue provar que isso é verdade. Então, vamos supor aqui, ó, uma divisão entre 2 meios. Beleza? Eu vou colocar, então, isso aqui é um eixo cartesiano, só para a gente ter uma noção. Vamos supor que um raio de luz, vou diminuir aqui a espessura dele, um raio de luz, ele incida aqui, de maneira que ele forme um ângulo com a normal. E a normal vai ser o nosso eixo, nosso Y aí. Aí, quando ela sair, a gente sabe que ela vai mudar a trajetória dela. Vamos supor que o índice de refração seja maior, aí a gente vai ter esse desvio acontecendo, né? A gente sabe que isso acontece. Vamos ver se isso acontece, vamos ver como isso acontece, né? Vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Então, a luz, ela sai de um ponto A, chega até um ponto B, só que para isso ela precisa mudar o ângulo. Aqui eu vou chamar de θ1, aqui eu vou chamar de θ2, beleza? Aqui vai ser o índice de refração 1, e aqui é o índice de refração 2. Nesse caso, eu estou supondo o N2 maior do que N1. Aqui é o eixo Y, e aqui é o eixo X. Né? Deixa eu botar aqui as setinhas para indicar a trajetória da luz. Pronto. Muito bem, galera. O que é o tempo? O tempo que a luz leva para fazer esse caminho, vamos chamar esse tempo de ΔT, ou para fazer, não dá para fazer o tempo do caminho completo, né? Bora fazer o tempo só para ela fazer o primeiro percurso ali, que é até chegar na origem, sair do ponto A e chegar até aqui, ó, que eu vou chamar de ponto C, por exemplo. Então, ponto O de origem. Legal, né? O que é isso, galera? Isso nada mais é do que você dividir a distância ds sobre
a velocidade. E, claro, eu tenho que tomar integral porque eu vou somar a distância total de A até O. Beleza? Lá na aula passada, a gente conseguiu escrever esse ds em função de dx mais dy. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Como a gente já fez na aula passada, eu não vou perder o tempo fazendo de novo, não. Então, ΔT é igual a integral de raiz quadrada do dx ao quadrado mais dy ao quadrado. A gente fez isso. Só que agora eu estou dividindo por v. Agora eu estou dividindo por v. Se você, de novo, colocar o dx em evidência, você vai ficar assim, ó. ΔT é igual a integral da raiz quadrada de 1 mais... Aí coloquei o dx em evidência. Aí vai ficar dy dx ao quadrado. E o dy dx nada mais é do que o y' ao quadrado. E aí aqui fora aparece o dx. Tal qual a gente fez lá na aula passada. E aqui uma velocidade. Beleza. Aí vocês estão vendo, galera, que o que está acontecendo no meu desenho aqui é o seguinte. A luz, ela está saindo de um ponto A e está indo para um ponto B. Só que a luz só depende do índice de refração. A velocidade da luz só depende do índice de refração. E vai rolar uma mudança do índice de refração quando eu sair da parte positiva do y para a parte negativa do y, certo? Isso quer dizer, então, que a minha velocidade ela só vai mudar quando você trocar do y positivo para o y negativo. O x não interfere na minha velocidade nesse problema. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a minha velocidade, galera, a minha velocidade, ela é função apenas do y. A minha velocidade, para esse caso, ela é função do y. Ela não depende do x. Tudo bem? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esta integral aqui, ela é aquela função lá da equação de Euler-Lagrange, que depende somente de quem? Olha aí, só depende do y' e do y. Então, ela não depende do x. Então, eu posso usar a forma alternativa da equação de Euler-Lagrange. Bom, vou escrever ela aqui, ó. Então, forma alternativa. Ah, professor, posso usar outra? Pode, cara, não tem problema nenhum. É mais difícil? Não, nesse caso não. Nesse caso é tudo a mesma coisa. Alternativa. Da equação de Euler-Lagrange. Então, eu vou só reescrever ela aqui, ó. Ela diz o seguinte. Ela diz que o F menos Y' dF dy', isso é igual a uma constante. É isso que ela está dizendo lá em cima. Vamos conferir? Só faltou um y aqui embaixo, né? Opa. Y'. Está faltando em cima também. Aqui é y'. Não é isso, galera? Deixa eu ver se eu faltei y em todos.
y. Ó, tá vendo aqui? Tem um y aqui, ó, dentro desse parênteses aí, dy'. Então, aqui tem dy', aqui tem um dy'. Vamos arrumar para depois não ficar confuso. Y', y', y'. Pronto. Vamos olhar. Então, tá. Então, quem é esse f de y? O f de y, deixa eu botar a mesma cor para ficar o mesmo nível aqui. O f do y e do y', nada mais é do que a raiz quadrada de 1 mais y' sobre o v que depende do y. Sobre o v que depende do y. Essa é a nossa função f. Então, vocês estão vendo que eu vou substituir essa função f lá na forma alternativa da equação de Euler-Lagrange. Só que, para isso, eu preciso tomar essa derivada em relação a y', mas nada demais, né, galera? Vamos com calma aqui, ó. Então, no lugar do f, eu coloco raiz de 1 mais y' ao quadrado, desculpa ter um quadrado aqui, sobre o v de y, menos y' que multiplica df dy'. Galera, quando a gente derivar isso em relação a y', vai cair o meio da raiz, não é isso? Ó, vai cair o meio da raiz. Depois, nós vamos ter que multiplicar pela derivada do de dentro, então vai aparecer um 2y', tudo dividido, porque aí vai ficar a raiz, né, fica elevada a meio. Quando você subtrair 1, a raiz vai cair, porque vai ficar negativa. Então, vai ficar 1 mais y' ao quadrado, elevado a meio. Tudo isso é uma constante. Tá bom? Então, ó, esse 2 com esse 2 morreu. Quando a gente for fazer... Ah, tem um v de y aqui, né? Tem um v de y. Vamos fazer aqui o MMC dos dois pedaços. O MMC, galera, de duas coisas que você aparentemente não conhece, você multiplica. Então, fica v de y. Estou enfatizando que esse v de y depende... Esse v depende só do y. De 1 mais y2. Então, vai lá. Vy vezes raiz de 1 mais y2, dividido por Vy, sobra a raiz. Quando multiplicar pela raiz lá de cima, vai sair os termos de dentro da raiz. Então, vai ficar 1 mais y' ao quadrado, menos. Quando a gente dividir por esse cara que está aqui, ele vai sumir, vai cortar, porque é exatamente o termo que está lá. E lá em cima aparece y' vezes y'. Então, y' ao quadrado. Tudo isso é igual a c. Conclusão, galera. Isso morreu com isso. E aí a gente pode escrever aqui 1 dividido por velocidade vezes a raiz de 1 mais y' ao quadrado, tudo isso é o c. Tranquilo, né? Agora, vamos pensar, antes de passar para lá, vamos pensar nesse ângulo aí. Galera, vocês estão vendo que, geralmente, lá no eixo trigonométrico, no círculo trigonométrico, geralmente as coisas são tomadas em relação aqui, né? Então, o ângulo, ele conta a partir desse ponto aqui, ó.
daqui para frente, a gente começa a contar. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Ó, presta atenção nessa parte que vocês não se confundirem, tá? Nesse caso, quem seria, olhando para esse caso aí, quem seria o dy dx, que é a derivada do y em relação a x? Se você pegar uma variação aqui do y, você consegue encontrar que dy, depois eu vou apagar isso, tá? Dx corresponde à tangente de θ, não é isso? Porque isso é a derivada, é a inclinação, né, do gráfico. Isso é a tangente de θ. Mas vocês estão vendo que o que está acontecendo é que o ângulo no nosso problema, ele está sendo contado a partir do y. Olha só, ele começa daqui e roda para lá. Então, o nosso referencial, ele está... É como se ele tivesse... É o que eu posso falar? Invertido. Ele está trocado, ele está rodado. Então, onde tem y é o x, onde tem x é o y. Por quê? Porque o nosso ângulo ele começa a crescer agora a partir do segundo quadrante, não a partir do primeiro quadrante. E aí, então, isso quer dizer que ao invés de a gente escrever dy dx, a gente escreve dx dy, igual a tangente. Tá bom? Então, em outras palavras, galera, eu posso inverter a ordem e falar assim, ó, dy dx isto é o contrário, porque está invertido o eixo x com o eixo y. Então, ao invés de ser tangente, é 1 sobre a tangente desse θ aí. Beleza? Ou, se vocês preferirem, cosseno de θ sobre o seno de θ. Ok? Pode não ser simples enxergar isso, tá? Mas eu vou tentar escrever aqui no próximo quadro. Quando vocês forem estudar. Ó. Então, como ângulo... Galera, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone. Como o ângulo é definido a partir de y igual a zero, o que é o contrário, tá? Geralmente, o ângulo ele é definido a partir do x igual a zero, né? Que aí gira no sentido anti-horário. Aqui nós estamos definindo o ângulo a partir do y igual a zero, no sentido anti-horário. Então, ele começa no y e gira no sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário, temos que essa vírgula não. Então, eu vou repetir o resultado lá de cima, tá? O resultado lá de cima, ele diz o seguinte. O dy
Oh, meu Deus. Dx, ele corresponde ao inverso da tangente. Então, é como se o x e o y tivessem trocado de posição. E isso é a mesma coisa que o cosseno de θ sobre o seno de θ. Beleza? É por isso, galera, que na ótica geométrica, o ângulo ele é sempre definido em relação à normal, tá? Ele é sempre definido em relação à normal para a gente conseguir... Na verdade, a gente faz essa definição para conseguir chegar nessa historinha toda. Poderia ser feito com outra definição, mas aí a lei de Snell não seria com cosseno, seria com seno. Tá? Mas é só para a gente seguir uma ordem. Então, dessa forma, esse cara aí, ó, que vocês estão vendo, que eu escrevi aqui em cima, ele é o y'. Então, o que vai acontecer? Quando vocês substituírem isso lá naquela raiz... Opa. Que raiz? Aquela que diz que 1 mais y ao quadrado. Isso vai ficar assim, ó. Deixa eu botar uma raiz maior. Vai ficar 1 mais o cosseno ao quadrado de θ sobre o seno ao quadrado de θ. Beleza? E isso vai ser igual a seno ao quadrado, tiro em MC, né? Então vai dar seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ dividido pelo seno ao quadrado de θ. Beleza? Então aqui ficou bonito, ó. Porque o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é 1. E a raiz de 1 é 1. Seno ao quadrado dentro da raiz, some a raiz e fica seno de θ. Beleza? Então, beleza. Então, vamos para os finalmente aqui, ó. Então, galera, onde tem a raiz de 1 mais y ao quadrado, eu vou trocar por 1 sobre o seno. Onde que ela aparece aqui, ó? Olha ela aí. 1 sobre vy, 1 mais y ao quadrado. Onde tem a raiz quadrada, eu vou trocar pelo inverso do seno. Então, 1 sobre... Eita, deixa eu dar um zoom aqui, senão o trem fica difícil. Aqui tinha uma raiz, eu vou trocar por 1 sobre o seno. Tudo isso é igual a uma constante. Tudo isso é igual a uma constante. Eu vou escrever essa constante com outra letra, porque vou chamar de K. Porque depois a gente vai ter que usar a velocidade da luz aí, tá bom? E aí, senão a gente depois confunde as coisas. Aí fica assim, ó, seno de θ sobre V de Y, isso é igual a K. Só que a gente sabe, galera, que o índice de refração, ele, nesse caso, obviamente, ele vai depender do Y, né? Então, ele vai ser igual a C, que é a velocidade da luz, sobre a velocidade da luz no meio, VY. Vocês provavelmente já devem ter feito ótica geométrica. E isso aqui, ó, é o índice de refração.
o índice de refração. Bom, fechou. Então, substituindo esses resultados lá, a gente fica com seno de θ sobre o V de Y, e o V de Y é C sobre o N, que é o índice de refração. Tudo isso é igual a K. Beleza? Invertendo as coisas, a gente escreve então que N, que depende do Y, vezes o seno de θ, isso é igual a K vezes C. Só que tudo isso é constante, né? Então, o lado direito, ele é uma constante para todo mundo. Então, isso aqui eu posso chamar de qualquer coisa. Vou chamar de K de novo. Pronto. Aí está provado a lei de Snell, que diz que NY vezes um seno do ângulo θ, definido a partir da normal, isso é igual a uma constante. Isso é conhecido Opa. Tá. Vamos ler. Dos senhores, né? Snell e Descartes. Isso que a gente chama só de lei de Snell. Bonito, né, galera? Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Lei de Snell. Então, vocês estão vendo que cara, se vocês forem parar para ver mesmo, toda a ótica geométrica, ela é definida através do princípio de Fermat. Toda ela, que diz que a luz tem que andar no menor tempo possível entre dois pontos. Aí o que você faz? Você toma uma função para minimizar o tempo. O que é isso? Equação de Euler-Lagrange. Aí você chega na expressão, uma função que torna o tempo mínimo. Então, a luz tem que seguir um caminho em que a relação entre o índice de refração e o ângulo é dado por esse negócio aí, tem que ser constante. Então, n de uma parte vezes o seno do ângulo daquela parte tem que ser igual à mesma coisa em todos os outros meios, que a gente define isso como lei de Snell. Por isso que a luz, galera, se quebra quando ela muda de meio. Olha que show isso, velho. E as pessoas se perguntavam, pô, mas por que a luz não faz uma linha reta quando ela sai do ar e entra na água? Por quê? Por que não faz uma linha reta? Porque se ela fizer uma linha reta, ela não faz no menor tempo. Olha que doideira. Então, não necessariamente o menor tempo entre dois pontos é uma linha reta. O menor caminho, sim. O menor caminho, sim. Né? No plano, o menor caminho entre dois pontos é uma linha reta. Agora, o tempo não necessariamente. Vocês estão vendo que para você ter o menor tempo entre dois pontos aqui, você precisa de uma mudança de caminho que não seja necessariamente uma reta inteira. É por isso, galera, que a equação lá do Einstein, quando ele provou o espaço-tempo curvo tal, e a luz ela é deformada quando está próximo de um ambiente gravitacionalmente muito intenso, foi isso. Para ela seguir dois pontos próximo de um ambiente gravitacional muito intenso, eu preciso considerar uma curva para que isso gere o menor tempo possível. E aí a luz anda em linha curva e não numa reta. Então a gravidade ela curva a luz. Cara, vocês se arrepiaram aí? Entenderam, galera, a ideia? A beleza disso tudo? Tudo bem? Eu viajaram demais? Chique, né?
parar a apresentação aqui. Chique demais. O que esses caras fizeram, cara, na matemática, para conseguir entender a física foi animal, e foi muito bonito. E essa ideia das equações de Euler-Lagrange, até hoje, ela é usada em ciência, em teoria de campos, ela é usada, nas integrais de Feynman, da mecânica quântica, ela foi usada. Então, isso aqui é ferramenta básica da natureza. Muito bom, né? Ó, eu queria que vocês tentassem fazer alguns exercícios do livro de vocês. Eu vou colocar aqui no chat e depois eu coloco lá no WhatsApp. Então, eu queria que vocês tentassem fazer, galera. Não deu tempo da gente fazer ontem, mas eu vou deixar para vocês fazerem, então. O exemplo 6.2, ele está feito no livro. Só que eu queria que vocês tentassem fazer por vocês mesmos. Ou seja, abrir aquelas contas lá, tá? O exemplo 6.2 do livro. Os exercícios, deixa eu achar eles aqui. Não são muitos, não. Pode ser o 6.1 para treinar. O 6.2 eu já fiz. São exercícios. Esse exemplo 6.2, galera, ele é muito importante porque ele tem um contexto histórico muito grande, tá? É nele que o pessoal aprendeu a calcular o tempo, a trajetória na gravidade que dá o menor tempo possível, que a gente chama de braquistócrona. Nome feio, mas a braquistócrona, ela é a trajetória na gravidade que vai me dar o menor tempo possível. E o mais legal de tudo, ela não depende nem do ponto inicial, nem do ponto final. É uma trajetória única entre dois pontos. Esse é o exemplo 6.2, então eu queria que vocês tentassem realmente fazer ele. Ele é muito importante e ele já está feito, de novo, no livro de vocês. Eu só quero que vocês entendam o que o cara fez. Para isso, tem que chegar lá e abrir as contas, tá? Então, deixa eu olhar aqui, ó. O exemplo 6.2. O exemplo 6.2. O exercício 1. O 2 eu já fiz. 1, 4, 5. 1, 4, 5, 6. Peraí. Exercícios 1, 4, 5 e o 6. O 7 eu acabei de fazer. É o da lei de Snell. 1, 4, 5, 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. 1, 4, 5, 6. Por enquanto. Dá pra gente fazer por enquanto. Tudo bem? Vou parar a gravação para a gente poder trocar outras ideias. Então, encerrado.